Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga, e nesse domingo a gente vai temos que falar sobre a saída de Isaac, Fluminense perdendo mais uma joia para um mercado alternativo, que está acostumado a levar muitos brasileiros, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso logo após a vinheta, tá bom? Antes de começar, eu vou pedir para você, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, tá? Se inscreve aí no canal, por favor, que ajuda muito. Já é inscrito, deixa o like, pode hypar aqui, o que você puder fazer para ajudar o canal Gol de Barriga a crescer, ajuda muito. Só explicando o cenário, cheguemos ontem de viagem em Bragança, aliás, obrigado a quem colou com a gente nessa viagem, foi muito legal, toda a galera que foi e voltou ali com a gente, mas na correria já cheguei, já tinha jogo do meu moleque, estou em Los Hilários. Então meu moleque vai jogar daqui a pouquinho, daqui a uma hora, então tô gravando aqui, aproveitar para falar da saída de Isaac, pensando em moleque de base. O Fluminense perde mais um jogador, né? Tá praticamente tudo certo. Ontem a gente teve a informação do Wilson Forte da Central Fluminense, que o Isaac e o staff dele ali, o Isaac já dava se despedindo do elenco do Fluminense, dado como certa a sua saída, né? O GE confirmou, eu vou com a informação depois a gente vai de opinião, tá? O GE confirmou essa quase saída ali, onde o Fluminense exigiu mais dinheiro. A gente não sabe o valor ainda, mas a gente vai debater isso. Mais dinheiro, uma parte maior, sem ser bônus, né, da parte fixa, bônus que sejam atingíveis, essa parte à vista que não seja pago num parcelamento muito grande, que seja logo ali o dinheiro, além de o Fluminense hoje tem 85% do passe do Isaac, os outros 15% do próprio atleta. O Fluminense exigiu uma parte maior, essa parte que o atleta diminua um pouco a porcentagem dele, o que sobraria mais dinheiro para o Fluminense, né? Acho que são isso que o Fluminense pede, porém a gente não sabe quanto. A informação que a gente tinha era que o Shakhtar tinha feito uma oferta de 7 milhões de euros, o Fluminense tinha recusado, depois aumentou essa proposta para 9 milhões, o Fluminense recusou, e agora a gente, sem saber o valor ainda, acredito que deve sair entre hoje e amanhã, toda a mídia que cobra ali o Fluminense deve conseguir apurar esse valor. O Fluminense perde o Isaac, né? Vamos lá, o Isaac faz parte de uma esquadrilha 07, né? Tal chamada esquadrilha 07, que é uma geração, acho que depois da geração de André, Martinelli, é uma outra geração que gerou muita expectativa, foi campeã brasileira no ano passado, em cima do Palmeiras, e tem jogadores muito badalados, e sem dúvida o Isaac é um dos principais, né? A gente está falando ali da dupla Isaac, Riquelme e Felipe, que é a dupla que fica à frente, mas tem outros jogadores também, né? O Wallace Davi, o goleiro Gustavo dessa geração, o Wagner é dessa geração 07 também, o Matheus Reis é dessa geração 07, Matheus Reis, grande destaque, mas sofreu com uma lesão no joelho, mas já voltou aí nesse ano, voltou a treinar com a equipe. Vocês estão ouvindo aí, são as crianças brincando, tá, gente, antes do jogo. Mas se eu for deixar para gravar em casa, eu vou chegar tarde hoje, já quis gravar e falar logo com vocês. Vou voltar aqui ao assunto. A primeira ação que a gente tem com esses moleques da Esquadrilha 07 é perder um moleque por um valor que a gente não sabe ainda, né? Mas se o valor estava em 9 milhões de euros, não acredito que o Shakhtar vai aumentar de 9 para 15. Então eu acredito que essa brincadeira vai ficar em torno de 9 milhões fixa, que isso não é informação, tá, gente? Mas é um palpite. 9 com 2 de bônus e tal. Acho que não vai fugir muito disso, até porque pela informação do GE tem bônus nisso aí. Então acho que não vai passar muito disso, e sim, acho uma venda muito baixa. Como eu estava falando, o Isaac não performou bem no profissional, por motivos lógicos. Assim, é um moleque de 18 anos ainda, é um moleque que joga mais centralizado, que faz muita diferença para um moleque jogar entre profissionais. Quando você vai jogar um moleque como o Riquelme, por exemplo, que joga numa ponta, é muito mais fácil ele performar do que ele jogando centralizado, onde tem que dividir mais com o corpo, tem que receber a bola de costas. Então acho normal esse começo dele, esses jogos, não encantar nossos olhos, né? Acho que o Riquelme acabou encantando mais no profissional, mas é um moleque, cara, seleção de base agora. Ele tem 18 anos, gente, ele acabou de fazer 18 anos, ele foi convocado para os últimos 2 amistosos do Sub-20 e fez o gol. Acho o valor muito baixo, sendo bem sincero. A venda de jogador de futebol, vou tentar aqui não ser o hater e nem ser o cara que vai falar que é maravilhoso. Vendo o jogo de futebol, a gente só vai saber se deu certo, se a venda foi boa ou não, depois. A gente está aqui para comentar o agora, mas a gente só vai confirmar isso depois. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A venda do Kaique e do Metinho é uma venda na hora por 10 milhões também, mais ou menos. Deve ser o mesmo valor, mais ou menos, né? Mas era 10, tô pensando no Kaique, porque foi 15 os dois, se eu não me engano. Uma venda que parece horrível, mas quando você vê o começo da carreira deles, hoje o Metinho por times alternativos da Europa, acho que ele está na Holanda, se eu não me engano.
no Feyenoord, posso estar errado, tá? Mas não tá num grande time, e Kaique tá no Bahia, né? E nem é titular absoluto do Bahia. Então, assim, mostra que foi uma venda boa depois. Como ao mesmo tempo você vê uma venda do João Pedro, hoje atacante do Chelsea, você fala, cara, é uma venda ruim. O do Luiz Henrique é uma venda ruim. Você vê depois ruim. Mas a gente tá aqui para opinar o antes, o durante. E nesse momento, quando eu enxergo 11 milhões pelo Isaac, um jogador que acabou de renovar o contrato, um jogador com poucas oportunidades, eu cravo que é uma venda, eu acho que é uma venda ruim sim pro Fluminense. Mais uma vez, a gente pode achar que ele não vai dar em nada, que ele vai chegar lá e vai ser banco e vai voltar para o futebol brasileiro. A outra coisa, só a título de informação, o Fluminense exigiu na cláusula também uma prioridade para ele voltar para o Brasil. Acho que é uma exigência que todo tricolor pede para evitar problemas que a gente já teve alguns recentemente. Então, o Fluminense igualando qualquer valor que um brasileiro queira no Isaac, o Fluminense traz o Isaac para a gente de novo. Por que tu acha 11 milhões ruins, cara? Porque acho que é um valor que não muda o Fluminense, tá? Acho um valor que vale arriscar no Isaac. Falo aqui tranquilamente, 15 milhões de euros limpo na mão, acho que é um valor que eu balançaria e falaria, cara, 15 milhões não é qualquer jogador que vale 15 milhões de euros hoje limpo, sem bônus, nada, na mão do Fluminense. Entendo quem não venderia, acho que todo mundo aqui venderia por 20, por exemplo, mas 15 eu acho que valeria o risco. 9 com 2 de bônus, deve ser, por exemplo, vamos tratar com 10 milhões isso aí? Quando vier a informação de valor certo, a gente passa para vocês, né? Não temos esse valor ainda. Acho que não vale, cara, acho que é escroto o que eu vou falar, mas o Fluminense acabou de avaliar o Soteldo por 10 milhões. A gente pagou 5 milhões de euros, 5 ou 6, não vai interferir nada que eu vou falar, pela metade do passe do Soteldo. A gente avaliou, quando você para usar as compras do Fluminense, você fala, cara, não tem por que vender o Isaac. Eu acho que o Fluminense já passou dessa época, lá em 2019, 20, nesse período de Kaique Metinho, Marcos Paulo, Miguel, Pitaluga, o seu Pitaluga também, os jogadores batiam lá falando só, não vou renovar com o Fluminense, esse time aí tá brigando pela segunda divisão, esse time tá com salário atrasado, se você não renovar eu vou embora. Mas o Fluminense não é mais esse Fluminense, né? É um Fluminense que briga por títulos, é um Fluminense que tem destaque, é um Fluminense que tem salário em dia, é um Fluminense que traz grandes jogadores. Então o jogador não pode ter esse poder de barganha tão grande assim, não. Acho que o Fluminense caberia falar que não é hora de sair da série do Isaac, até porque a mesma a informação que a gente tem é da proposta do Shakhtar, mas sondagem do Liverpool e do City. Então, assim, tinha grandes times já de olho no Isaac, porque, mais uma vez, é uma base espetacular. É destaque em seleção brasileira desde sempre. E agora, e não é que ele era destaque, ele foi convocado agora para o Sub-20, onde ele ainda tem 2 anos de 18, ele tem 3 anos de Sub-20 ainda, jogou e fez gol no amistoso contra a Colômbia, se eu não me engano. Então, é um jogador muito promissor para a gente perder por esse valor. Espero que ele seja uma exceção, que se a gente não passe por isso com o Riquelme, com o Wallace Davi, com o Wagner, com outros jogadores, com o Matheus Reis, dessa geração, que a gente consiga usar mais. Espero que com isso a gente tenha a notícia da renovação do contrato do Riquelme, que o Isaac a gente renovou e saiu. Imagina o Riquelme se a gente nem contrato ainda renovado a gente tem, né? O valor pode ficar até mais baixo em relação a isso, ou o Fluminense perder ele. Então, não estou falando que são coisas fáceis, mas nesse caso com o Isaac, confesso que o Fluminense não foi muito grande para bater pé, para não liberar o Ares na primeira vez que ele quis sair, no final do ano passado. Primeira vez não, né? Mas no final do ano passado, porque não era o momento. Se consegue dizer não pro Ares, tem que conseguir dizer não pro Isaac, né? Espero que vire um grande jogador, espero que esse valor me surpreenda, que seja 12 milhões, o que já ainda acharia ruim, tá? Mas é porque eu acho que não vai ser isso. Que seja 12 limpo e 3 de bônus, e que a gente fique com 15% dele, e que desse 85% aumente para 90%. Que seja tudo isso, pelo menos para amenizar o tamanho do prejuízo de não ver o Isaac jogar pelo Fluminense, principalmente na temporada que vem, que é o que eu estava esperando, tá? Enfim, quero a opinião de vocês aqui, desculpa por estar gravando, não sei se isso incomoda vocês, né, de estar gravando no meio da rua, mas, cara, minha vida tá muito corrida, e aí eu não vou deixar de vir jogo do moleque também, então daqui a pouco eu espero que o meu Martinellizinho, meu Isaac, aqui no meu Martinelli, vou de meu Martinelli joga e faça gol, conto pra vocês no vídeo de amanhã, na live, tá? Hoje ele vai jogar como meia, informação pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima, valeu!